É um pouco difícil, mas no final a gente se entende e aí costuma e dá tudo certo. Muitas pessoas vêm de fora para trabalhar com os holandeses. Não é bem um pedaço holandês, mas tem algumas características da Holanda que a gente ainda encontra aqui na Olambra. No começo é meio diferente, mas depois acostuma, né? Acostuma com tudo, fala meio enrolado, mas dá pra conviver certinho com eles. O Brasil que dá certo é europeu, índio, africano, mestiço. E foi através desse encontro de culturas que Zé Dito, paulistano de fala fácil e muitos amigos, descobriu um Brasil holandês, no interior de São Paulo, que mudou sua vida. Hoje são 22 anos de Olambra, são 22 anos de convivência. Eu posso dizer que teve um divisor de água, né? Até a minha idade, quando eu cheguei em Olambra, com uma mentalidade, e depois esse convívio com os produtores holandeses, com a cultura holandesa, ela foi pouco a pouco moldando muitas características, a determinação, porque o povo holandês, eles vieram para o Brasil em função de uma dificuldade que eles tiveram, que foi o pós-guerra. Então, uma coisa que impressiona muito a gente é como esse pessoal trabalha as adversidades. Imagina o que acontece, as pessoas que eram agricultores já de gerações para gerações, de repente vender sua propriedade, botar toda mudança dentro dos containers, todos os equipamentos, máquinas que seriam importantes para esse Brasil, então abandonar as famílias e deixar sua terra natal. E os pais na época tinham a filosofia que eles queriam que os filhos seguissem a profissão dos pais. Como nós somos do campo, então nós éramos agropecuaristas, e do qual os pais tomaram a iniciativa de procurar novas fronteiras para poder emigrar. Outra razão de sair da Holanda era que acabado de passar a Segunda Guerra Mundial, isso perturbou muitas famílias, chegou a destruir muita coisa, chegou a morrer gente. E ainda havia a ameaça que os russos iam fazer uma nova invasão na Holanda. Isso era outra razão deles sair da Holanda. As pessoas, digamos, esticando o pescoço quando estava chegando no Rio de Janeiro, mostrando pão de açúcar, então eles subiam e olhavam assim com a mão, com o pescoço esticado para ver sua terra prometida, do qual tanto havia falado, de tanto almejado. Então estava doidinho para sentir isso. Foi alguns anos depois da guerra, né? Nossos pais vieram em 59. 1958, 59, Como eram famílias grandes e a Holanda estava praticamente destruída, todos tinham que começar de novo. O próprio governo da Holanda e aqui no Brasil incentivavam ao pessoal de lá emigrar. Eu acho que com a força, com a raça dos imigrantes que deixaram tudo no seu país, vieram para um país desconhecido. Imagina isso há 50 anos atrás, não tinha informações. E ao jeito brasileiro de conseguir ir se virando. Não existia... Os imigrantes vieram para cá, não falavam português. Os brasileiros não falavam holandês. E mesmo assim eles conseguiam trabalhar juntos. No começo era difícil por causa da língua, principalmente, mímica. Né? Mas era tudo meio na mímica, era tudo... Ninguém entendia ninguém. Então, mas o povo brasileiro é muito acolhedor, né? Até hoje. O povo holandês, em geral, ele tem muita perseverança. Então vai em cima, vai atrás, né? Então sempre buscou resultado, foi em cima. Então eu acho que isso ajudou um pouquinho a nós na região ter sucesso, né? Mas o principal é Brasil. O que a gente adicionou nesse tempero era o relacionamento brasileiro. Às vezes uma dificuldade fria, onde a técnica era difícil ali, esse lado de trazer o relacionamento humano, porque com toda a tecnologia que nós temos, ainda nada supera a mão humana ali, o plantar, manipular o vaso. Nós ainda não chegamos no nível que a Holanda tem, que muitos trabalhos são feitos por robôs, por automatização.
No Brasil, a presença do ser humano na produção é muito grande. E aí que foi essa mescla interessante, né? Esse jeito brasileiro de ser, de conviver, de sentir, de se expressar, com todo esse sistema organizacional holandês. O local onde nós estamos aqui é o local onde a planta se desenvolve. Completou o ciclo da muda, é onde a gente faz a engorda do produto, o que a gente chama de estufa. Aqui é onde nós temos o controle de chuvas, sol, temperatura, umidade e a própria irrigação. É aqui onde a planta se desenvolve até a fase de ir para a casa do consumidor. O início da planta é uma pequena cápsula de sobrevivência que a gente chama semente, uma coisinha minúscula, do tamanho de um grão de arroz. E tudo que a planta precisa até se definir está dentro dessa semente. Então tem que fazer a ruptura, essa semente vai fornecer o sistema de raiz e depois a primeira configuração da parte aérea da planta. Então 50% do sucesso da produção é nessa etapa, que é uma bandeja de uma das variedades de flores em vaso que nós produzimos. É uma espécie chamada Torrênia. Ela completou o seu ciclo da semente até a muda. O local onde ela está é uma bandeja. A muda já praticamente já não cabe mais nesse orifício. O que representa para nós? Está no momento exato, são 4 semanas, é o momento dela ser transferida para a embalagem definitiva. Essa daqui é a crista de galo, que pra gente aqui ela é conhecida como celosa plumosa, mas a maioria das pessoas conhecem ela por crista de galo. É um produto assim que não é muito caro, né? O custo para você produzir também é bom e é um produto barato para quem compra, né? Então é fácil, não precisa tanto cuidado. Em 1988, depois que eu fiz meus estudos, eu assumi a confeitaria junto com meu pai. E a partir daí comecei a fazer estágios na Holanda, de confeitaria, padaria. Aí fiz vários estágios, fazendo reciclagem, aprendendo novidades para cá, trazendo as novidades para cá, né? E sempre supervisionando meu pai e tudo. E a ligação que eu tenho mesmo forte com a cultura europeia é justamente essa. Que meus pais serem de lá, eu aprendi a língua desde pequeno, a cultura holandesa que beneficia, assim, tradicionalmente aqui a cidade, né? Então, aí você junta o know-how europeu com o jeitinho brasileiro, né? Como eu já disse, eu acho que é a fórmula do sucesso mesmo, né? Eu selecionei aqui 4 doces autênticos de uma receita holandesa, né? São típicos da Holanda mesmo. Para começar, isso aqui é a verdadeira torta holandesa. Nada mais é que uma torta de maçã com base com passas e especiarias. Diferente da torta holandesa que eles conhecem aqui no Brasil, essa é da receita original mesmo, né? Que é aquela torta que tem bolachinha em volta, aquilo que só foi inventado aqui no Brasil, mais precisamente aqui em Campinas, no estado de São Paulo. Outro doce típico de lá também é esse aqui, com base de amêndoas e damascos, que é muito bom. A gente faz um creme de amêndoas com receita tradicional. E por último temos aqui o tompus, que é massa folhada com creme de baunilha e um fondant branco por cima com uma geleia de damasco. São divinos. Olha, isso aqui é fruto de 22 anos de trabalho, não só meu, da minha esposa também. E um dos sonhos que sempre alavancou o nosso dia a dia era ter a nossa empresa, a nossa marca. Eu cuido mais da parte organizacional, né? A parte operacional também é responsabilidade minha, tá junto com os funcionários, e na atividade comercial, né? A empresa, a cooperativa, trabalhando dia a dia, os plantões, o contato direto com o funcionário. Passa a ser uma responsabilidade minha. Eu faço as coisas de casa, né, vou lá na estufinha, eu vejo como que tá as mudas. Se tem alguma entrega para fazer, eu ajudo o Zé com essa parte externa também. José Dito trabalhou para a gente já tem um longo tempo, uns 16, 18 anos atrás. Ele trabalhou com um período com a gente que quando estávamos começando a crescer. Aqui nós temos uma tecnologia importada da Holanda, aonde o sistema primeiro é feito em vaso.
O vaso está suspenso e uma das características importantes é que não tem o substrato. Em vez do solo tradicional, nós temos a fibra de coco, que substitui, você consegue fazer uma nutrição mais equilibrada, controle de pragas e doenças, uma vez que é um ambiente estéril, né? Então isso tudo facilita. E em caso de uma enfermidade, ele simplesmente retira o vaso, leva embora, substitui. Ele trabalhou muito do meu lado. Então nós tivemos muito contato pessoal, todo dia a gente estava junto. Então foi um contato muito direto. E com isso, como bom aluno, ele absorveu muita coisa. O processo de colheita, né? Principalmente nessas bancadas, quando você fizer a retirada dos vasos, é como, né, se você estivesse acariciando um bebê. Porque a delicadeza e a sutileza que tem que ter com o produto é como se fosse a coisa equivalente, tá? Então a gente precisa acomodar bem as hastes e continuar o processo de colheita. E nesse caso específico, as mulheres levam vantagem dos homens. Olha, todo o conhecimento aplicado hoje, tanto na produção de floricultura, horticultura, que a gente desenvolve dentro do município, ele é fruto da convivência, desses 22 anos de convivência com a cultura holandesa. A Holanda hoje é tecnologia de ponta a nível de produção e ambiente protegido, que a gente chama de estufa. Tudo que a gente imaginar, desde a tecnologia de um vaso, sistema de estrutura, muda a produção, lá é o berço da tecnologia. E fatalmente isso aí, depois de um período, foi trazido para o Brasil. E a gente, nesse lado de convivência, primeiro como gerente de produção dentro de uma empresa, e depois passamos a partir do contato com os próprios produtores holandeses, onde a gente vai aprimorando essa técnica. Tem toda uma estrutura que a gente tem aqui para adaptar essa cultura para ela dar certo aqui nesse clima do Brasil, né? Da América do Sul, na verdade. Mas o brasileiro, eu também sou brasileiro, eu sou nascido aqui, mas já tem, essa cultura está se expandindo aqui no Brasil também, já tem muito brasileiro que está produzindo flores também. Então é uma coisa que está se expandindo, que a gente trouxe e que tá aumentando também. O primeiro contato meu não foi em ambiente protegido de estufa, mas foi em campo aberto. Só que na convivência do dia a dia da empresa com a cooperativa, a gente foi vendo que aquilo ali era um mundo totalmente diferente. Tudo ali era dinâmico, né? Você tinha que dominar as condições climáticas, você tinha que ter a sensibilidade de saber se a planta está crescendo, se está diminuindo. E uma coisa que mais particularmente me chamou a atenção, né? Tudo que a gente está fazendo ali, todo o trabalho, ele tem um reflexo, ele tem um sentido. O maior questionamento que às vezes me perguntavam, falou, mas por que produzir flores? É uma coisa tão diferente. E com o passar do tempo, hoje inserido dentro da atividade como produtor, eu vejo que a gente é muito mais do que um produtor de flor. Nós somos um produtor de emoções. Porque o fruto do nosso trabalho, ele é transportador de emoções. Esse maravilhoso povo brasileiro, solidário e trabalhador, não merece as elites que tem. Ao longo da história, construiu a única grande civilização mestiça dos trópicos. Ao longo do século XX, construiu também o único país subdesenvolvido totalmente industrializado. Jean Janeltic era um nome complicado demais para nós brasileiros. Por isso, ele ganhou o carinhoso apelido de Seu João. Ele é o responsável pela preservação da história de todos aqueles que deixaram sua terra natal para viver em nosso país. Seu João é um entusiasta desse Brasil holandês chamado Olambra. Essas pessoas que moravam aqui, eles se sentem, depois, durante todos os anos, se sentem tão pioneiros quanto os holandeses começaram. Então, eles eram muito envolvidos e ouvidos. Lembro que dos meus funcionários, do meu pai, a gente perguntava como é que regulava essa máquina, como é que plantava milho, como é que isso. Então, eles eram da terra, nós também, mas só que de outro lado do mundo. Então, essa junção de conhecimentos e vontade de acontecer e vencer, isso foi muito importante para realizar o que vocês estão vendo hoje aqui nesse lugar. Esse pessoal trouxe no DNA para cá a dura realidade da vida de ser moldada após um pós-guerra. Esse pessoal veio para cá não porque eles vieram buscar maravilhas. Eles vieram para cá porque aqui era a última oportunidade, talvez, da vida deles. E eles só tinham duas opções.
pegar ou pegar. Eu lembro do dia que a gente embarcou em Rotterdam, na Holanda, onde que alguns familiares, outro parente, então fez a foto da gente, da família. Então estamos no navio da qual a gente veio navegando para o Brasil. Essas são máquinas que foi trazido para o museu para guardar as memórias. Foram máquinas que ajudaram a desbravar essa terra aqui. Quando a gente chegou era cerrado e improdutivo. E esse grupo veio para produzir. E esse para produzir precisa desbravar e preparar a terra. Então essas máquinas foram peças importantes para a construção desses primeiros passos aí. Eu veio para o Brasil com minha malinha e minha vontade de vencer. Eu tenho que dizer que a realidade é melhor do que o sonho. O europeu é um povo bem frio, né? Que eu conheço, e o brasileiro é um povo hospitaleiro, um povo que recebe bem as pessoas, um povo com um calor humano maior, bem intenso, né? Então acho que essa mistura aí que deu certo, essa química, né? A integração muitas vezes tem muito a ver com aceitar do outro que é diferente. O brasileiro no começo falava holandês. Tinha brasileiro que no começo tinha que falar holandês, porque não tinha holandês que falava português. Então isso para nós era um milagre isso. Muito curioso, né? Aí os holandeses ensinaram os brasileiros em casa aí de aprender o holandês. Não, isso aconteceu de fato, aí. O tratado era produzir alimentos e não flores. Levou tanto tempo que a existência desses produtores de flores falaram, mas acho que vai funcionar, deixa-nos tentar. Chegou um dia, colocando um pouco no quintal, mais um canteirinho, então através disso começou a tomar um pouco de medida. Os primeiros flores foram levadas na porta-malas dos carros, aí começou a ver que dava um retorno econômico importante na época, era muito importante, alavanca econômica, do qual as flores foram realmente virar o carro-chefe. Hoje Olambra é o maior produtor de flores do Brasil, então 35% da produção nacional vem de Olambra. Esse espaço aqui era um pau a pique que já existia nessa fazenda, ele qual foi preparado para receber as famílias dos imigrantes. E isso foi muito importante, porque é a única forma de dar teto para esses imigrantes, esses pioneiros. Então, a rusticidade, embora que era um passo, na verdade, em qualidade de moradia, era um passo muito grande para trás. Numa casa de alvenaria bem feita e vir no Brasil para morar num espaço desse, custou várias lágrimas também. Meu avô trouxe uma gaita nova da Holanda para mim e na escola, nos momentos assim de solidão e tudo, eu tocava a gaita para mim. Alguns colegas traziam instrumentos da Holanda ou sabiam cantar, então para brilhantar um aniversário ou qualquer evento, então eles também tinham o costume de cantar ou tocar, então não precisava palavras, então para nós ainda a música ajudou muito isso, e a música também é uma linguagem universal e ela só traz benefício nos momentos da integração. Diversas danças de regiões diferentes da Holanda. Teve uma que foi apresentada aqui da América, que é a Musical América, mas diversas músicas que representam estilos de vida que os holandeses tinham há tempos atrás, como patinar, passeiro. Sempre é importante preservar a cultura em qualquer circunstância. A cultura
tem que ser cultivado. Agora, as danças que a gente apresenta para jovens dançarem e dançar em roda faz muito bem para a educação, de formação dessas jovens. Então, além de praticar a cultura, de manter a cultura, ele se desenvolve com essas danças, com esses ritmos, com essas danças diferentes, coreografias, etc. Porque junta as duas colônias, as duas culturas, brasileiro, holandês, o brasileiro com um jeito, com a ginga do samba e o holandês com um jeito mais sério de ser, e os dois juntos da samba. Eu acho muito rico ter essa oportunidade de conviver com as duas culturas, tanto na parte da gastronomia, de poder criar e ter o contato com as duas culturas, quanto pessoalmente com os nossos clientes, ou mesmo andando pela cidade. Nós temos diversos moradores que são imigrantes holandeses, temos descendentes holandeses e temos muitos brasileiros também que moram com a gente. A feijoada, um churrasco, nossa, não tem coisa melhor. Tem que ter arroz e feijão todo dia. Não tem com batata pra cima também, que isso aí pra mim não vira. A culinária holandesa ela é muito forte em batata, que é, por assim dizer, o nosso arroz com feijão para eles é batata frita, é batata cozida, batata assada, embutidos, e por Holanda ser um país praticamente dentro do mar, os peixes e frutos do mar também são bem presentes dentro da gastronomia holandesa. A cidade assumiu as duas identidades, então a gente tem eventos tradicionais holandeses, como o Dia da Rainha, tem os eventos tradicionais brasileiros, como o Carnaval, por exemplo. O intercâmbio entre as duas culturas, ela é facilmente observada hoje na cooperativa que nós temos. Nós temos uma cooperativa de comercialização de flores e plantas ornamentais, onde nós temos lá 300 associados em Olambra. Eu acredito que a proporcionalidade lá, pelo menos, deve ser metade holandês e metade brasileiro. Toda venda é através do Veiling. Veiling é um sistema de vendas em conjunto, cooperativista, né? A gente comercializa o produto em conjunto. Então, a maior parte desses brasileiros que hoje são produtores de flores e plantas, eles tiveram, vamos dizer, o seu início juntamente com um proprietário holandês, onde a pessoa foi aprendendo a tecnologia e a partir do momento é um processo natural. Se a pessoa se sente que ela gostaria de alçar novos voos, ela segue o caminho dela. O Olambra foi criada na base do cooperativismo e até hoje você vê presença muito grande, tem a cooperativa agropecuária, você tem na área da saúde, existe uma cooperativa de saúde. Em todo lugar onde você vê muita união entre as duas culturas, entre tanto os brasileiros quanto os holandeses, sempre se ajudando, sempre andando juntos, isso com certeza foi fundamental. Eu tinha uma vida confortável na Holanda, vida boa, vários carros na família, 2 vezes por ano de férias, né? Cheguei no Brasil, estrada de terra, pouco conforto, era tudo ainda atrasado. Passou-se 31 anos, que cheguei em 78, quase 32 anos, o Brasil transformou. E um país naquele tempo, terceiro mundo, e hoje essa região nossa é praticamente primeiro mundo. Tem pequenas, tem coisa a melhorar, lógico, mas é fantástico o que aconteceu. Em tão pouco espaço de tempo, eu vi transformar de um país onde faltava tudo para um país que tem muita coisa já. Nossos filhos já estão sambando por aí, então, já entrosou, nossos filhos já são brasileiros. O Brasil é um país de imigrantes. Em Olambra, a união entre brasileiros e holandeses floresceu do sonho de um grupo de imigrantes de fazer a vida em nossa terra. Esse encontro de culturas em Olambra trouxe prosperidade e uma vida mais justa para muitos brasileiros.